Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o seu canal de devocionais aqui no YouTube. Seja forte. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Seja forte. Mas antes de começar o nosso devocional, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Peço para que você se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Isso é muito importante para nós e não te custa nada. Assim, você nos ajuda a espalhar as nossas mensagens para sempre mais e mais pessoas. Vamos lá? Isaías, no capítulo 6, verso 13 do seu livro, disse assim: Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Bom, aqui, como bem sabemos, no capítulo 6, Isaías está contando um pouco a respeito do seu próprio chamado, de como Deus se revelou a ele e lhe deu a missão de profetizar ao seu povo, num tempo muito difícil, onde o povo de Israel estava afastado de Deus, e Deus, por meio de Isaías, bem como de outros profetas contemporâneos, anunciara o seu juízo para com o seu povo por causa do seu distanciamento. Por isso, eles foram exilados na Babilônia e ficaram lá por muitos anos, para que então, depois de aprender esta lição, eles pudessem voltar para sua casa. Bom, mas hoje a nossa ideia aqui é refletirmos um pouco a respeito de sermos fortes. E talvez você esteja se perguntando, o que isso tem a ver com o fato de sermos fortes ou com a ideia de sermos fortes? Para que nós possamos compreender um pouco aqui a mensagem de Isaías, penso que é necessário nós refletirmos a respeito destas duas árvores que são citadas no verso 3 de Isaías 6, o carvalho e o terebinto. Duas árvores completamente diferentes uma da outra. No entanto, possuem uma característica muito similar que as distinguem das demais árvores. O carvalho não perde a sua folhagem, mesmo passando pelo mais severo dos invernos. Ele continua robusto, vistoso, porque as suas raízes são profundas. É uma árvore capaz de suportar as mais diversas intempéries. Mesmo depois de cortada, ela pode brotar e crescer novamente. O terebinto, por sua vez, uma árvore de porte médio, ela só perde as suas flores, as suas folhas, numa estação do ano. Nas demais, ela continua vistosa. É uma planta muito resistente. Ela não sucumbe às intempéries e, mesmo sendo cortada por ter as raízes profundas, ela é capaz de brotar e crescer novamente. O terebinto tem ainda uma característica interessante. Ele exala um perfume muito peculiar. E além de ser perfumada, esta árvore também produz uma seiva que é utilizada para fins medicinais. É interessante que todas as vezes que o tronco desta árvore, o terebinto, ele é atacado, a planta reage a este ataque, liberando uma seiva, que é ao mesmo tempo aromática e medicinal. É interessante perceber como essas duas árvores têm a resistência, a força, como uma característica em comum. Aqui, neste contexto, as duas árvores são comparadas ao povo de Israel e a necessidade do povo ter que crescer novamente
de ter que enfrentar as adversidades. No caso de Israel naquele tempo, a punição de Deus por causa do seu distanciamento. E como nós podemos aplicar isso à nossa vida? Todos nós enfrentamos lutas, dificuldades, dissabores. Quantos de nós temos tido que aprender nos últimos tempos a lidar com o luto numa medida muito maior do que estávamos acostumados? Quantos de nós temos tido que nos rearranjar no contexto familiar para encarar esta crise econômica que parece só estar começando? Às vezes, as intempéries da vida também nos atacam. Mas a palavra de Deus nos ensina que assim como o povo de Israel era como essas duas árvores fortes, nós precisamos ser como elas, resistir ao dia mau. Só existe uma forma de nós conseguirmos de fato sermos fortes e resistirmos às intempéries da vida, se as nossas raízes forem profundas. É possível que ao longo da nossa caminhada as nossas folhas caiam e durante o decurso da nossa vida nós possamos nos sentir enfraquecidos. Mas se as nossas raízes estiverem profundas, elas terão a capacidade de nutrir o restante da nossa vida e nós conseguiremos avançar e não sucumbir. Então, a mensagem de hoje para a nossa vida é: sim, a vida nos apresenta grandes lutas, mas também é verdade, Deus tem nos abençoado e nos capacitado a reagir às lutas de uma forma que pode transformar não apenas a nossa vida, mas a vida das pessoas à nossa volta. Pense nisso, como você tem reagido às lutas, como você tem lidado com as dificuldades da vida. Que Deus te ajude a ser forte como carvalho, forte como terebinto. Que Deus nos ajude a exalarmos perfume, lidando com as adversidades da vida, tendo atitudes que demonstram a nossa fé. E quanto mais dificuldades nós tivermos que enfrentar, maiores serão as oportunidades de demonstrarmos a nossa fé. Eu sei, nem sempre isso é fácil, mas é necessário aprendermos a sermos fortes no Senhor. Quem sabe hoje você está se sentindo fraco. É momento então de olhar para dentro de você, perceber até onde estão indo as suas raízes, se muito superficiais. Que Deus te ajude a aprofundá-las mais. Que a sua sustentação seja o nosso Deus, aquele que de fato sustenta as nossas vidas. Entregue a sua vida a Ele, confia nele, porque assim como as dificuldades são uma realidade, é igualmente uma verdade e uma realidade que todas estas coisas passarão. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento vai passar, a angústia vai passar, os males hão de passar e nós permaneceremos se estivermos firmados no Senhor. Pense nisso, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e eu tenho certeza que você será capaz ou capacitado por Deus a resistir às adversidades da vida. Deus te abençoe, um forte abraço para você, um beijo no coração e, é claro, como sempre, um ótimo café com Bíblia para todos nós. Tchau!